Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, terça-feira, mais um dia que nós estamos aqui, com o nosso saber, com o nosso entender, muito ou pouco, mas estamos fazendo o que Jesus nos pediu. Ide e evangelizai. E hoje, como é que estão os seus pedidos? Qual é o seu impossível para Deus hoje? Às vezes nós achamos que é impossível, né? Mas é impossível para nós. Para Deus, a palavra diz, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível, se for do seu agrado, se merecermos, se a oração for verdadeira, se o coração da gente estiver realmente acreditando. A gente já anda leve. Quando a gente acredita, a gente já acorda leve. Pode vir um problema, 2, 3, 10, a gente fica leve. Porque quando estamos no caminho com Deus, a gente tem uma confiança excessiva, mas é uma excessiva boa, sem arrogância. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa entender que tudo é possível se a gente acreditar de verdade. Se não aconteceu ainda é porque não chegou a hora, ou então não vai ser bom para você, nem para a sua família. Mas acredite, continue com o joelho no chão. Peça com muito fervor. Seja quente. Seja um católico quente. Seja o sal da terra. Porque se for insosso, não serve para nada. Está aqui na palavra de Deus. Se o sal não servir para salgar, não serve mais para nada. Que a gente possa ser o sal e a luz da terra. E o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, nessa terça-feira, capítulo 7, versos de 6 a 12 e 14. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu povo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, dessa terça-feira, né? O evangelho hoje veio para nos puxar a orelha, né? O evangelho de hoje veio para nos questionar. Nós estamos escolhendo o caminho mais fácil? Nós estamos escolhendo o caminho estreito ou o caminho espaçoso? Porque nossa vida é igual a um funil, né? Funil tem a parte larga e a parte estreita. E às vezes a gente escolhe sempre o mais fácil, né? Escolhe o caminho que não nos leva a lugar nenhum. E a palavra de Deus diz que quando você faz a escolha errada, você começa no largo. Tudo é bom, tudo é maravilhoso, e a gente está naquele caminho largo. Tudo é permitido, e depois ele vai estreitando, né? Quantas vezes a gente vê nas nossas caminhadas, nas nossas missões, na zona rural, nas cidades, nas vilas, né? São 20 anos de caminhada mais aprofundada de eu e minha esposa Linmar. E a gente vê cada história, né? Pessoas contam exatamente isso aqui. Ah, Flávio, eu comecei na vida fácil. E tudo para mim era fácil. E depois as coisas foram mudando. E foi estreitando. E hoje eu estou assim. E minha esposa contando uma história, a gente vendo esse evangelho, ela dizendo que ela foi aqui num comércio em Salgueiro
E ela desceu do carro e tinha um jovem, pessoa jovem. Disse: me dê um trocado, me arruma aí um dinheirinho. E ela, de costas ainda, disse: eu vou ver aqui, eu vou pegar uma moedinha aqui, vou lhe dar aqui. Quando ela virou-se, essa pessoa disse: professora, disse: o que foi que houve com sua vida? Ela contando. E a pessoa disse que contou a história, mas resumindo a história, ela escolheu o caminho mais fácil. E depois não teve mais retorno. Não conseguiu mais retornar. Porque é possível, é uma pessoa jovem. Ela deu conselhos, mas esperando que ela volte, né, para o caminho estreito. O caminho estreito para o jovem é aquele jovem que estuda, que sacrifica as suas madrugadas. Aquele que, mesmo que não estude, está tentando um curso técnico, está aprendendo uma profissão, para que no futuro ele tenha o pão de cada dia. Mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de igreja, para a nossa vida de quem está tentando chegar ao reino dos céus. Muitas vezes nós temos chamados para um encontro, para uma catequese, para o crisma, para um encontro de casais, para uma palestra com bispo, com padre. A igreja promove muitas coisas boas. Muitas vezes os padres preparam um encontro tão bonito, esperando 200, 300 pessoas. Aparece 20, 30. Catecumenato, que é a preparação para o crisma e para o batismo de adultos, pessoas que estão fora da faixa, mas a igreja promove para que elas tenham direito ao batizado, ao crisma, à primeira Eucaristia. São muitas coisas que Jesus nos manda através dos sacerdotes, das pastorais, dos vocacionados, dos bispos, dos diáconos, do povo de Deus em geral que estão servindo. E nós deixamos passar. Preferimos o caminho largo. E às vezes, quando nos atentamos, já é tarde. Que a palavra de Deus diz: enquanto tivermos vida, e aqui na terra, nessa vida terrena, podemos nos arrepender e nos convertermos. Mas depois da morte, será tarde. Será como aquele rico que, chegando lá no inferno, viu de longe o pobre Lázaro. Acho que vocês conhecem esse evangelho. E Lázaro estava com o pai Abraão lá no céu. E o rico diz o quê? Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui e passe pelo menos o dedo molhado em meus lábios para me tirar desse sofrimento. Veja como é a pessoa arrogante, né? Não estamos falando de rico de dinheiro, aqui estamos rico de arrogância. Mesmo depois de morto, ele ainda quer que o pobre vá servi-lo. Essa é a arrogância. O achar que o dinheiro, o poder, mesmo depois de morto, ainda quer que o pobre vá lá servir. E Abraão responde ao rico: entre nós existe um grande abismo. Quem está aí não vem para cá, e quem está aqui não vai para aí, para onde você está. E o rico responde: manda avisar meus irmãos que não façam igual a mim, para que eles não venham parar aqui nesse lugar de ranger de dentes e sofrimento. E Abraão responde: eles têm os livros sagrados e os profetas, eles que aproveitem. Então, minha gente, o evangelho é mais longo, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Acho que muitos já conhecem. Nós temos hoje aqui esse exemplo. Nós temos os profetas, as escrituras, o povo de Deus que estão aí nos chamando, celebrando, nos dando a Eucaristia, ouvindo nossas confissões, para que nós também nos salvamos. Para que a gente não vá parar nesse lugar de choro e ranger de dentes, por toda a eternidade. Então, que a gente possa entender que nesse evangelho de hoje, Jesus diz aqui: não dê as coisas santas
a quem não merece. E é verdade. É pesado? É. Mas tem gente que não quer. Infelizmente é verdade. Não atire pérolas aos porcos. Quantas vezes a gente chama, convida, manda o convite, vai lá pessoalmente, a pessoa não quer. Deus fala no coração, a pessoa não quer. O padre vai, não quer. O bispo vai, não quer. E a gente não pode forçar ninguém a nada. Porque o reino de Deus é para quem quer. Cada um tem o direito de escolher se quer ou não. Foi o próprio Jesus que disse: quem quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Quem quiser. Jesus não quer escravos. Para de ir direto na missa. A gente não quer escravo. A gente quer aqui quem venha por amor. E Jesus também. Nós tiramos por nós mesmos. Quando a pessoa diz: eu não quero você, eu não gosto de você, quero a distância de você, a gente tem que respeitar, porque cada um escolhe com quem quer estar. Nós escolhemos a nossa esposa, a esposa escolhe o marido, a namorada escolhe o namorado, o namorado escolhe a namorada. A vida é feita de escolhas, de onde queremos ir. E Jesus vai obrigar a estar com ele? Não. Ele chama, ele convida, ele manda sinais, ele manda profetas, e os livros sagrados, uma imensidão de coisa. E ele está lá, esperando, só um sim. Mas se o sim não vier, e vier o não, ele respeita. Jesus respeita, porque é um direito de cada um. E o Evangelho diz aqui: não atirei pérolas aos porcos, porque eles podem depois pisotear e se virar contra vocês. Quantos cristãos foram mortos? Quantos mártires? E até hoje em dia ainda são. Quantos padres sofreram por seguir os mandamentos de Deus? Quantos foram assassinados? E a palavra de Deus diz: cada um tem um direito. Deus nos fez livres, nos deu o livre arbítrio. E a gente possa escolher, cada um tem o direito de escolher o caminho estreito ou o caminho largo. Vai depender de cada um. Então que a gente possa refletir sobre esse evangelho de hoje, do que ele está dizendo aqui para nós, porque no final ele diz: e são poucos os que encontram, né? São poucos os que encontram o caminho que leva à vida. E qual é o caminho que nos leva à morte? É o caminho do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Povo de Deus, que nessa terça-feira você tenha um dia de muitas bênçãos, de muitas graças, que você consiga realizar suas metas. Se não deu hoje, amanhã a gente tenta de novo e vai dar tudo certo. Deixe seu like, seu comentário, nos envie aí ideias, nos corrija alguma coisa se você achar que a gente está errando em alguma coisa, mas sempre dizendo a você: foque os seus pensamentos sempre nos ensinamentos de Deus. Amém?